Então, Isaías capítulo 28, versículos 5 e 6, queridos, a Bíblia diz: naquele dia, o Senhor dos exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar das portas a guerra. E força para os que fazem recuar das portas a guerra. Queridos, esse é um tempo que nós vivemos em que muitas pessoas estão saindo, de uma temporada, de ciclos, de um cansaço extremo, de estresse, cansaço emocional. Estão saindo, sobrecarregados, pesados, sem perspectiva. E muitos têm uma expectativa, um pensamento que as promessas como atrasaram. Um bloqueio de muitas coisas, restrições. Tudo isso acabou deixando o corpo de Cristo, boa parte do corpo de Cristo, doente na alma, abatido, sem esperança. Muitos ouviram nãos, ouviram-os como um silêncio de Deus. E muitos frustrados, decepcionados pelas promessas e aquilo que Deus havia falado e que parece que atrasou. Mas esses são dias que Deus ele quer cumprir aquilo que prometeu. Essa manhã quero te dizer isso, querido, que esses são dias que Deus quer cumprir aquilo que Ele tem prometido sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu ministério, teu chamado, enfim, todas as áreas da tua vida. Deus está alinhando as coisas agora para que você entre corretamente nesse novo tempo, nessa nova estação, no plano de Deus e viva o daquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida, querido. Então é um tempo de Deus injetar sobre você uma dose extra de ânimo, uma nova motivação, e Ele vai abrir portas para ti. Conforme nós lemos no texto do profeta Isaías, no capítulo 28, versículos 5 e 6, esse é um tempo de entender que é nas portas que nós vamos conquistar, nas portas que nós precisamos guerrear, é nas portas que nós precisamos fazer batalha. Por que portas, Então, se a gente olhar hoje com a perspectiva dos 7 montes, do reino de Deus, tem todas essas 7 áreas de influência, todas as 7 áreas de influência da sociedade, como os 7 montes, e o reino de Deus é composto por essas 7 áreas de influência: a família, o governo, a mídia, a artes, o entretenimento, os negócios, a educação e a religião. Então, são 7 áreas de influência, e essas 7 áreas, quem conquista a porta, conquista a influência. Então as portas estão no topo desses montes. E é ali que a guerra é acirrada, porque quem controla a porta determina quem entra e quem sai. É na porta que as coisas acontecem. São nas portas que as batalhas são conquistadas. E assim acontecia. Antigamente as cidades eram muradas, e ali nas portas é que a guerra era travada para a conquista daquele lugar, ou para manter aquele lugar conquistado. Assim também falando espiritualmente, assim também falando de uma perspectiva espiritual, e nós precisamos entender que precisamos tomar as portas, guerrear nas portas. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em Isaías nós lemos que existe um remanescente que faz guerra nas portas, que se levanta para defender as portas. E o que é remanescente que faz guerra nas portas? O Tim Sheets ele diz que remanescente refere-se a uma pequena porção ou uma pequena porcentagem de um todo. Apenas uma pequena parte da igreja que vai seguir a Cristo nessa missão do despertamento final. Esse é um remanescente, uma pequena parcela, uma porção, uma parte daqueles que se levantam e não ficam parados diante das circunstâncias que têm afrontado o reino de Deus. O Joseph Matera, ele também diz que por igreja remanescente estou me referindo ao vestígio sobrevivente do corpo de Cristo que permanece fiel aos princípios bíblicos apesar da oposição cultural. Olha que forte essa definição do Joseph Matera. Ele diz isso, Vou repetir.
Por igreja remanescente, estou me referindo ao vestígio sobrevivente do corpo de Cristo, que permanece fiel aos princípios bíblicos, apesar da oposição cultural. Vivemos tempo de uma guerra cultural muito forte, onde os valores desse mundo, os valores invertidos da cultura da sociedade, quer tomar a nossa maneira de pensar como homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor. E agora nós precisamos entender que um remanescente são aqueles que permanecem fiéis aos princípios que Deus estabeleceu. Lembrando que princípios são verdades eternas, verdades absolutas, são verdades que não mudam apesar do tempo passar. Então nós precisamos nos posicionar. Em Gênesis 22:17, o Senhor ele está falando e liberando uma palavra profética e dizendo que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, quais os inimigos que estão tentando paralisar o teu avanço, a tua conquista, de alcançar os teus sonhos, as tuas promessas, de avançar, de ir para novos níveis, novos patamares? É contra esses inimigos que tu tem que fazer guerra, te posicionar nas portas, te posicionar naquilo que tu queres conquistar na tua vida. É um ano de fazer guerra nas portas, de fazer guerra por aquilo que tu quer conquistar, para onde tu quer avançar, para onde tu quer ir. Estamos em um ano de transição, queridos. Estamos em um ano onde o reino de Deus está num ponto de inflexão, ou realmente rompe, avança, ou acaba se contentando com uma vida medíocre, com uma vida de batalhas e derrotas, com uma vida de deserto. E é como nós estamos ali na porta, né? Nós estamos no limiar de coisas extraordinárias acontecerem. Essa é a palavra que Deus ele falou muito forte comigo, né? No início desse ano. Nós estamos no limiar de um grande avivamento, no limiar de coisas extraordinárias de Deus acontecerem sobre as nossas vidas. Veja que quando Deus fala com Abraão, ele diz exatamente isso: a tua descendência possuirá as portas do teu inimigo. De novo, quem tem autoridade nas portas determina quem entra e quem sai, determina as coisas que acontecem. É nas portas que as batalhas são conquistadas. Em Gênesis 28:17, a gente vê Jacó dizendo, né? Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então a igreja, queridos, é a casa de Deus, a porta dos céus, é o lugar aonde as portas são abertas, aonde o milagre de Deus vem, aonde os anjos do Senhor fazem um movimento extraordinário. Quando a igreja se reúne, não é só uma reunião de um grupo que tem pensamentos afins, mas realmente há um movimento celestial naquele lugar. E a Bíblia diz que quando 2 ou 3 de vocês se reunirem no meu nome, ali eu estarei convosco. E a gente vê que Jacó ele estava naquele lugar buscando a Deus. Ele diz, lugar temível. Ele ficou impactado quando ele viu os céus abertos naquele lugar. Ele ficou impactado quando ele viu o movimento celestial que estava ali naquele lugar. E assim é quando nós nos reunimos como igreja. É a porta dos céus que está aberta para que a vontade de Deus seja estabelecida. Então nós precisamos nos posicionar nas portas. Jesus ele disse, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Porta é um lugar de transição, de acesso. As portas mudam atmosferas. Principalmente agora no verão, a gente sabe que está na rua, no calor, aí você entra num lugar que tem ar-condicionado, lugar que está climatizado, você vê a diferença daquela atmosfera. Assim você está andando no teu carro, talvez também ali climatizado, você abre a porta, você sai, você leva um impacto do calor, da mudança de atmosfera. Esse é um ano de transição, de mudança de atmosferas na tua vida. Atmosferas de derrota, de opressão, serão rompidas pelo poder de Deus para que você viva em novas atmosferas. Atmosferas de vida abundante. Então as portas elas nos levam a outros ambientes, nós precisamos nos posicionar
em guerra, em intercessão, em batalha, em clamor, em palavras proféticas nas portas. Precisamos orar e declarar que é um tempo de conquistarmos. E Jesus disse isso: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são as portas que têm prevalecido hoje, querido? Contra a tua vida, contra a tua família, teu trabalho, teu ministério. É tempo da gente avançar. E o Senhor vem colocando o pé na porta para que a gente avance e conquiste. Porque nós estamos na ofensiva como reino de Deus, não na defensiva. São os principados e potestades, são os espíritos contrários que precisam sair e desalojar essas portas, e nós tomaremos as portas do inimigo. Essa é a palavra que Deus tem trazido. E como que nós conquistamos essas portas, pessoal? A batalha é vencida por jejum e oração. Essa batalha nas portas é vencida por uma vida de consagração. Eu te pergunto, né, como você tem se posicionado para ter vitória nas portas que você quer conquistar, os lugares que você quer entrar? Como você tem te posicionado? Você tem gastado tempo em jejum, em oração? Você tem gastado tempo diante da presença do Senhor? Então esse é o tempo de muito jejum, de muita oração, de muito clamor, muita busca a Deus, para que a gente tome as portas do inimigo, a gente venha avançar. Assim a gente vê na vida do profeta Daniel. Os principados daquela região queriam matá-lo, queriam tirar a vida dele, porque ele era a voz de Deus, ele era a voz profética, ele era um homem consagrado, ele era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, e por isso ele foi colocado lá na cova dos leões. Foi usado pelo principado daquele lugar, usou o rei para colocar ele na cova dos leões. Mas agora Daniel, ele fala muito claro, depois dele ser livre, mas ainda um pouco antes eu quero colocar, quando ele leva o tempo dele de oração e jejum. E ele diz que por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Por 21 dias. E ele se manteve em jejum, ele se manteve em intercessão, até que ele teve vitória. Até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Então olha, quando a gente realmente tem uma vida de jejum, de oração, Deus envia o seu exército para lutar por nós e para nos dar vitória. Daniel estava ali, sentado às portas daquele reino, aconselhando aquele reino, guiando aquele reino. Daniel foi conselheiro de 3 reis, um homem cheio da graça e da unção de Deus. Ele estava sentado ali para julgar, porque era nas portas que o julgamento acontecia. Os juízes sentavam às portas para julgar, e Daniel era um juiz de Deus. Estava sentado em um lugar estratégico para manifestar a vontade de Deus. Deus quer te colocar nesse tempo em lugares estratégicos para que tu manifeste os valores e os princípios de Deus nestes lugares. Então te levante e te posicione ali nas portas e faça guerra. Talvez seja, por exemplo, na área do empreendimento, na área dos negócios, e você está enfrentando batalhas para romper. Te levante, querido, em jejum e oração, essas portas vão se abrir e você vai ter resultado extraordinário, porque a Bíblia diz: porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E essa guerra que a igreja tem que se levantar e tem que fazer. Assim também aconteceu, lembra outro exemplo bíblico? Quando Esther, ela precisou se levantar. Por quê? Porque todo o seu povo iria morrer, todo o seu povo iria perecer. Mas havia alguém que estava sempre sentado às portas, que discerniu o trabalho do inimigo, que dirigiu a vida de Esther, e esse alguém foi Mordecai. E aonde ele sentava, se você vê, as escrituras diz que ele estava na porta do palácio. Ele se posicionava na porta do palácio, e por isso ele tinha discernimento de toda a trama para matar a vida do rei. Ele tinha discernimento das coisas que estavam acontecendo. Ele estava lá posicionado, Mordecai estava posicionado nas portas. E por isso ele pôde discernir o tempo de orar, o tempo de jejuar. E agora o decreto do rei era para destruir todo o povo judeu, todo o povo hebreu. Mas, por causa de um homem que se posicionava nas portas, que orava nas portas, que guerreava nas portas, houve uma grande libertação. Os principados quiseram matar
todo o povo de Israel. Mas Esther, então, guiada, dirigida, discipulada por Mordecai, aquele homem que se colocava nas portas, que fazia guerra nas portas, agora deu direção para ela. Eles levantaram um grande jejum e Deus deu o livramento para eles. De novo, queridos, aqueles que chegaram agora, nós estamos em um ano de transição. Estamos em um tempo oportuno de transição e um tempo de guerrearmos nas portas. Eu li aqui como texto base do que eu estou falando essa manhã, Isaías 28, versículos 5 e 6. Estamos falando que é um ano de guerrear nas portas, é nas portas que as coisas acontecem. E o último exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo exatamente de Esther. Porque ela foi guiada, dirigida por Mordecai, o seu discipulador, o seu mentor, aquele que estava ali, sentado nas portas e discernindo os planos do inimigo. É nas portas que nós temos vitória. Esse é o tempo de nós guerrearmos nas portas. E como Deus disse para Abraão, como Deus disse para Rebeca, nós tomaremos as portas dos nossos inimigos. Amém? Que você possa meditar, ficar com essa palavra no teu coração, te posicionar em intercessão, te posicionar em jejum, te posicionar em clamor e ter vitória nas portas. Aonde Deus tem te posicionado, Deus dê graça, Deus dê unção, poder dele sobre a tua vida, para que tu possa conquistar. Nas portas é que temos as vitórias, conforme eu falei. Amém? Eu quero orar e abençoar o teu dia, abençoar a tua semana, liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu oro, Deus, sobre a vida de cada um que está conosco, aqueles que vão também ver a live nos próximos minutos, nesse dia, no dia de amanhã, quem sabe. Bênção sobre a vida de cada um, bênção sobre essa semana, Pai, e nós nos posicionamos, Pai, nas portas. Queremos ver, Deus, as famílias restauradas. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, avançar no Teu reino, ganhar vidas para o Teu reino, Senhor Jesus, evangelizarmos, consolidarmos. Queremos avançar, Deus amado, nas portas da educação, do governo. Deus, esse é um ano especial, Deus, de eleições. Então nós oramos pela nossa nação, nós oramos, Pai querido, para que aqueles homens que têm um coração alinhado ao Teu venham ser eleitos, Deus. Desperta o nosso povo, Deus, para votar certo e consciente nesse ano, porque é um ano de batalha nas portas. Queremos que realmente os Teus valores sejam ensinados, Senhor, nestes lugares de influência. Os Teus princípios sejam, Deus, pregados, ensinados, ministrados em cada lugar de autoridade, Pai. Em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos, Deus, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família, abençoa o seu dia, essa semana, Deus, de trabalho que começa hoje. Eu libero uma palavra de bênção sobre a vida de cada um e cada um possa se posicionar, Deus, nas portas, em intercessão, em clamor, em jejum, para que realmente possa viver as promessas. Esse é o tempo das promessas de Deus se cumprirem sobre a tua vida, querido. Eu te abençoo para que as promessas de Deus se cumpram. Senhor, essa é a minha intercessão, que as tuas promessas venham se cumprir sobre a vida dos teus filhos, eles venham ser impactados e possam testemunhar, em nome de Jesus, das tuas promessas. Amém. Amém, queridos. É um tempo do cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida, é um tempo de graça sobre graça, é um tempo de intercessão, de jejum nas portas, para alcançar os propósitos e os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, todos os dias aqui, às 8 horas, nós temos essa live, temos esse tempo de meditar na palavra de Deus, liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, orar por você. Então, se você foi abençoado por essa live nessa manhã, querido, compartilha nas tuas redes, compartilha com os teus amigos, compartilha essa palavra. Amém, queridos? Amanhã às 8 horas nós temos de novo aqui esse tempo de meditação na palavra, esse tempo de nós estarmos juntos. Obrigado pela companhia de cada um. Quarta-feira nós vamos ter uma live especial, queridos. Na quarta, às 8 da manhã, vai estar conosco a pastora Luciane Osório. Convidei ela, a pastora da Arca Church de Sapucaia, ela vai estar conosco na quarta. E ela tem uma palavra especial que Deus tem compartilhado ao coração dela. Nós vamos falar sobre essa palavra. Então, esteja conosco também na quarta. Convide todo mundo aí para estar com a gente na quarta, pela manhã,
às 8 horas. Amém. Pastora Leia, lá de Porto Alegre. Deus abençoe, pastor, uma semana abençoada. Deus abençoe todos vocês, queridos, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana de portas abertas, uma semana muito abençoada sobre a tua vida, tá bem? Um forte abraço a todos. Shalom, shalom.